Conversations that connect technology, people and innovation. Bom, pessoal, estamos aqui com a Sheila Botelho. Sheila, muito obrigado pela tua participação. É uma honra poder te receber aqui no NT Talks. É um programa super importante aqui para a NT Consult e para o nosso ecossistema. A gente conectar, a gente vai falar sobre networking logo mais, mas a gente conectar essas pontas e, de fato, gerar valor para todos nós. A Sheila, pessoal, é uma profissional que trabalha há 29 anos na indústria, principalmente automotiva, né? E hoje ocupa um cargo de diretora Latam de processos. E óbvio, né? A trajetória da Sheila passou por várias áreas, né? Diferentes áreas na organização. Mas eu acho que a gente vai falar aqui muito menos de cargo e muito mais de influência e como que a Sheila impacta a vida das pessoas, não somente na posição que ela ocupa, mas sim pelas atribuições que ela tem ao longo da carreira dela. Assim como mentora, trabalhando aí como orientadora de TCCs, conselheira e, acima de tudo, a gente chama de facilitadora de conexões humanas, se não ao contrário. Mas, Sheila, novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente e eu queria estrear aqui a nossa conversa para te perguntar o que te levou, assim, existiu alguma coisa lá no início da tua carreira que te motivasse e que te incentivasse a entrar na área que tu atua hoje, ou foi algo muito por acaso, acasos da vida? Então, Juliano, foi literalmente, né, a vida me levando aí para essas situações. Até porque quando eu era, desde muito pequena, eu queria ser professora de matemática. Inclusive eu fiz matemática, né, antes de entrar aí na área corporativa e tudo mais. Mas inicialmente eu vislumbrei muito desenvolvimento. Eu venho de uma família aí muito grande, por parte dos meus pais, por parte tanto de pai quanto de mãe, então a família é muito grande. E de 22 tios, no total 2 tiveram oportunidade aí de estudo. Então eles sempre buscaram muito, né, essa questão de estudo e tudo mais, e sempre me puxaram muito para essa questão. Então, assim, cresci com eles dizendo que eu precisava me esforçar cada vez mais para ter sempre um diferencial de outras pessoas. E assim, depois que eu entrei na empresa, né, como estagiária, eu fui efetivamente galgando oportunidades dentro da empresa. Então eu ficava de olho em tudo aquilo que aparecia e quando não aparecia eu corria atrás de alguma oportunidade, sempre perguntando, sempre tentando fazer network, sempre tentando conhecer pessoas diferentes e falar assim, olha, tô aqui, se tiver alguma coisa que você vê que se encaixa no meu perfil e tudo mais, lembra de mim. E assim é que eu fui mudando aí de área, passando por diversas atividades e estou há tanto tempo aí na mesma empresa. Mas foi muito nessa lógica de buscar oportunidades, mas o caminho também que eu fui trilhando foi bem interessante. Quando a gente fala de acasos na nossa vida, na nossa trajetória, eu tenho certeza que algumas coisas aconteceram ao longo dessa trajetória que a gente, puxa, vamos para o lado direito ou vamos para o lado esquerdo, né? E muitas dessas aí, particularmente falando, muitas dessas situações que ocorreram, elas vieram do acaso, mas vieram da relação interpessoal. E quando a gente fala de uma carreira como a sua, muito pautada em eficiência, processos, automatização, a gente às vezes tende a pensar que tecnologia está num extremo e a parte humana está no outro extremo, né? E eu queria te perguntar assim, ao longo da tua trajetória, quando a gente fala de, abre aspas, área de processos, né? E essa estruturação e essa automatização, como é que você vê essa sinergia entre as relações humanas e, obviamente, a gente buscar a eficiência, principalmente no ramo que você atua, que a gente está falando de escala, de eficiência, de altíssimo nível de qualidade e uma baixa de tolerância a ter erros nos processos. Então, essa questão, né, quando a gente fala aí de processos vinculados a tecnologias, inovações, ela é bem interessante. Porque dentro da empresa hoje, eu sou responsável por 2 das maiores áreas dentro do Centro de Serviços Compartilhados. E o Centro de Serviços Compartilhados, por si só, ele tem uma natureza muito de eficiência, de gerar eficiência para as demais empresas. Então, os nossos objetivos são objetivos muito robustos, né? A gente tem aquela coisa do entregar sempre mais com menos,
ter eficiência, ter fluidez. Então, quando a gente começou a ter acesso a tecnologias mais avançadas, porque o sistema ERP é básico para essas áreas operativas, mas quando a gente começou a ter acesso a tecnologias mais avançadas, a tecnologia ela deixou de ser suporte e se tornou protagonista dentro dos nossos processos. Então a gente começou muito a trabalhar com automações em RPA, inteligência artificial com robôs cognitivos, a questão de dados, então isso impacta demais nas áreas operativas e isso foi transformando a forma com que a gente alinhava processos e pessoas dentro da mesma estrutura. Então essas soluções elas não só aumentaram eficiência, mas também trouxeram para a gente uma previsibilidade, uma segurança e uma agilidade dentro dos processos de forma geral, onde a gente conseguia trazer uma eficiência com as inovações e com as tecnologias e mantendo também o intelecto ali humano, que é muito importante dentro das operações. Então, o grande diferencial dessa utilização de tecnologias aí para a gente, principalmente dentro do grupo, foi liberar tempo das pessoas para ter um olhar mais analítico, para que trouxéssemos informações mais precisas para tomadas de decisão, potencializando aí, talentos e criando as operações de forma mais inteligente, mais resiliente e não deixando esse olhar humano de lado, Então, conectar operação com as tecnologias é um desafio muito grande, mas ao longo do tempo a gente veio fazendo isso da melhor forma possível para a gente conseguir conectar os dois mundos aí de uma forma bem interessante. Que é um desafio, né, Sheila? A gente não é uma chavinha que a gente vira para um lado e migra ou um sistema ou muda a forma das pessoas pensarem a partir disso, né? Exatamente, até porque quando a gente começa a implementar muitas tecnologias, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é: vou ser substituído. Então, o alinhar isso, falar que aquilo que a gente está fazendo é para melhorar o próprio dia a dia e tudo mais, então isso realmente é um desafio bem interessante. O início foi bem complicado, mas depois a gente conseguiu seguir uma linha de raciocínio aí bem interessante e as pessoas comprarem também as ideias para ver que aquilo ali trazia um diferencial no dia a dia operativo delas. Com certeza. A gente vive um mundo de mudanças, né? E aí quando a gente lembra daquele, não digo nem que é clichê, mas é uma frase muito batida, que as pessoas têm aversão a mudanças, e até por uma questão biológica, talvez isso aconteça mesmo, mas eu gostei de uma frase que eu ouvi uma vez, que não é de fato que as pessoas têm alguma aversão à mudança, talvez elas tenham algum receio do que acontece quando as coisas mudam. Aí mudou, e aí o que vai acontecer comigo? E particularmente falando, eu até dou razão, porque algumas mudanças, elas mudam as bases de como a empresa muitas vezes opera, né? O lado bom, pelo menos nas mudanças que a gente lidera aqui na companhia e inclusive participa dessas mudanças com alguns parceiros, é mostrar que existem muitas oportunidades que podem surgir com as mudanças e tem muitas pessoas que se beneficiam disso. Muda-se as estruturas, as pessoas começam a protagonizar outros papéis na organização, oportunidades que não existiam, cargos que não existiam, projetos novos que não existiam para serem tocados. Fazendo conexão, um outro ponto que eu queria saber um pouco da tua opinião e como é que tu enxerga, é porque essas mudanças todas, elas não são baseadas em uma pessoa só, no herói ou na heroína, né? A gente fala de times aqui, né? E de pessoas, como você mesmo falou. Considerando que você aí nessa longa jornada e sólida jornada lidera dezenas de pessoas e lidera líderes, né, que acho que é um outro desafio, eu queria te perguntar, ao longo dessa jornada, qual foi uma experiência que tu gostaria de compartilhar conosco, que foi assim, não um projeto talvez tecnológico, que pode ser muito marcante, mas que envolveu aí um case dessas mudanças baseadas na capacidade desses líderes tocarem esse tipo de iniciativa? Então, Juliano, essa pergunta ela é bem interessante, porque com 29 anos de grupo, então passei por diversas experiências, né? Então o projeto é o que não faltou. Mas tem um projeto que me marcou bastante, ele é até bem recente. Em 2022, depois de uma das nossas últimas fusões, nós tivemos, né, várias mudanças estratégicas por causa dessa fusão e tudo mais. Muitas diretrizes mudaram consideravelmente a nível global. Então passamos a ter decisões mais globais cascateadas para as regiões. E dentro de uma dessas mudanças, nós recebemos assim uma orientação forte mesmo de terceirização.
Então, sempre tivemos, né, um time muito interno, de pessoas próprias e tudo mais, e a gente recebeu uma orientação muito forte de terceirização, que não é só complexo pelo tema de terceirização, mas as conversas começaram com uma terceirização com um parceiro da Índia. Então, a gente já começou a pensar nos cenários. Um processo do Brasil sendo conduzido por pessoas indianas, como é que vai ser isso? Então, assim, de início, a gente teve uma resistência muito grande. Discutimos muito com o time central e tudo mais, para que essas coisas que não fosse do jeito que estava sendo definido, que a gente tivesse oportunidade de estudar melhor a situação. A gente estava falando do cenário brasileiro, que tem uma complexidade de legislação muito grande se comparado com outros países. Então, aquilo ali realmente foi meio que um susto assim, para a gente. E veio uma decisão de que não é discutível, vai acontecer. Então, a segunda coisa que nós fizemos foi, se vai acontecer, vamos tentar analisar as melhores possibilidades. Dentro dessas melhores possibilidades, a gente identificou que o México, a mesma empresa no México, era tão competitiva quanto a da Índia. Então, já minimizava para a gente alguns riscos com relação à língua, porque processo brasileiro com a Índia falando inglês ia ser um desafio gigantesco. Com o México, já minimizava, porque tem o espanhol ali, então a gente mistura o português com o espanhol. Beleza, conseguimos fechar essa parte da defesa de que com o México seria menos impactante. Passamos para a escolha dos processos mais simples, processos com menos risco, e aí chegamos à definição de que processos que tinham um alto impacto na operação, mas que tinham uma menor complexidade na execução, seria menos difícil da operação lidar com isso. Então começamos ali por esse critério de avaliação. E depois que estava tudo isso fechado e tudo mais, que a gente falou assim, nossa, a pior parte passou? Não passou, porque aí a gente tinha que comunicar ao time dessa grande decisão. E aí vem a parte da comunicação, em que como comunicar para um time grande, como eu disse aí, né, são as duas maiores áreas da empresa, então a gente teria um impacto em aproximadamente 120 pessoas dentro dessa operação. Como você trazer uma comunicação de que a gente vai terceirizar a atividade de 120 pessoas com o menor impacto possível? E aí começamos na discussão dessa comunicação junto com o nosso RH. Eu sou o tipo de pessoa que o quanto mais claro e transparente nas comunicações eu puder ser, eu prefiro. Acho que tem um impacto inicial ali de receber uma mensagem não tão positiva, mas o não dar uma mensagem muito clara geram outras consequências muito complexas. E no final das contas foi até interessante, porque em um consenso geral ninguém queria a comunicação da forma que eu estava propondo. E aí, por fim, eles falaram assim, Sheila, olha, você conhece o seu time, você sabe das consequências, então faz o que você achar melhor. E eu realmente comuniquei aquilo que eu queria comunicar. Inicialmente foi chocante para o time como um todo, mas hoje eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei, porque a transparência dentro daquilo que era possível ser transparente foi tão grande que o time, ao invés de se rebelar ou julgar contra, todo mundo fez com que o projeto desse certo. E no final das contas nós conseguimos realocar 70% do time impactado em outras áreas, outros processos, outras empresas do grupo. Esse é um marco que eu tenho aí de uma notícia que não era tão positiva assim, em que eu dependia da colaboração de muita gente, mas que no final das contas o resultado foi muito positivo em todos os sentidos. E eu dou esse resultado aí, eu trago efetivamente para essa questão da comunicação, que nem sempre é fácil, mas às vezes você ter uma comunicação transparente, ela te traz muito mais benefício do que malefício de forma geral. Então essa foi uma experiência que eu vou levar para a vida. Fantástico, parabéns. Eu gosto da frase, né? A verdade liberta, né? E a verdade, de uma maneira muito clara, como você falou, aí ela tem uma potência muito grande. E quando a gente olha para esse case, foi excelente, porque a gente fala também de questões multiculturais. A gente fala do ser humano, talvez nós aqui, brasileiros, nativos, já temos os nossos desafios de comunicação. Quando a gente fala de um outro idioma, quando a gente fala de uma outra cultura,
que o idioma faz parte da cultura, a gente está falando de outro time zone, a gente estava falando aqui é outra coisa. E já tem a complexidade técnica de qualquer tipo de implantação e difusão, ainda mais quando a gente coloca esse tempero que é a questão cultural só deixa mais complexo ainda. Daí eu queria te perguntar, esse caso você falou que ele é um tanto quanto recente, né? Mas se você pudesse sintetizar, talvez até você colocou ali na sua fala anterior, contando o case, mas se você fosse sintetizar no grande aprendizado que ficou para a Sheila nos próximos projetos e próximas demandas, qual seria esse aprendizado que você tirou? Talvez assim até seja retórica a minha pergunta, porque você falou também da comunicação, mas eu queria te dar a oportunidade de falar assim, puxa, vou deixar uma frase sobre essa experiência que eu gostaria de compartilhar e que para mim, Sheila, tem sido fundamental nos próximos projetos que a gente vem envidando esforços. Juliano, dentro, né, dessa questão como um todo, que é uma coisa que eu carrego para mim, e esse case especificamente me confirmou muito isso, efetivamente o estar junto com o time. Porque no final das contas eu direciono, eu auxilio, mas quem realiza efetivamente para a gente chegar nos resultados é o time. Então, mostrar para eles que independentemente de qual é o cenário que está por vir, estamos juntos, é efetivamente o que tem trazido um ótimo resultado para mim, principalmente nos últimos 5 anos, que os desafios são gigantescos. Porque a gente continua aí com metas, né, anuais, bem desafiadoras, mas eu sempre trago essa questão para o time, que independente do cenário, nós estamos juntos. Eu sou só uma representante deles para o bem e para o mal. Então eu estou ali representando, mas o tempo inteiro eu estou junto com eles. Então, para mim, o que fica dessa história toda, além da comunicação clara e transparente, é efetivamente um trabalho em time. Eu sou parte desse time, como qualquer um deles, e o resultado vem deles. Então, eu sou um porta-voz do resultado que eles trazem. Que legal. Foi surpreendente a tua resposta, porque, claro, obviamente eu estava pensando em que linha que você pudesse ir, né? Mas é fundamental isso, sabe, Sheila? Porque quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de grupo, né? A gente não, até pode falar consigo mesmo, a gente pode pensar, né, refletir, mas a gente trabalha num mundo coletivo, né? As pessoas se associam por afinidade, por interesse, as empresas decidem contratar e manter pessoas alinhadas. Então, posso te dizer que eu gostei bastante do teu posicionamento e eu acho que vai ao encontro da qualidade da comunicação, porque você está num time, você tem que muitas vezes trazer uma notícia que ela não é tão saborosa, né? Ela precisa ser digerida como um grupo. É muito importante que essa comunicação ela seja muito efetiva, muito transparente, muito genuína, passar essa mensagem com um envelope, às vezes, que a gente não é dourar a pílula, mas a gente tem que sinalizar que, puxa, eu vou te trazer uma má notícia, mas olha só, a gente está junto e a gente vai construir isso em conjunto. Ou não, vou te trazer uma boa notícia, mas a gente está junto, inclusive, porque não são só flores. Todo esse arranjo, para mim, ele é muito importante, porque a gente não está falando só das corporações, né, Sheila? A gente está falando da nossa vida fora ao que está na empresa, vamos dizer assim, na vida corporativa é uma coisa, mas a gente tem outras atividades além da nossa vida, como a gente chama de corporativa, que a gente consegue balancear tanto a vida pessoal, familiar, os amigos, mas também outras atuações que a gente tem. E como eu falei anteriormente, você tem atuações que transcendem não somente o mundo corporativo, como eu falei antes ali, atuando como orientadora de TCC. E eu tenho certeza absoluta que quando a gente fala de comunicação, nesse papel aqui, eu não tenho dúvida que é tanto quanto fundamental e até mesmo estar presente com os formandos ali, com as pessoas que estão nesse momento muito especial da sua jornada acadêmica. Eu queria te perguntar, considerando essas atividades como essas, que eu comentei antes, queria passar a bola para ti. O que não está no LinkedIn, que normalmente a gente olha ali em termos de jornada, e quais são essas conexões entre as características de estar junto com o time, comunicação na tua vida extra LinkedIn, como eu falei antes, por exemplo, orientação de TCCs. Conexão, para mim, é uma coisa muito importante. Eu demorei a perceber quanto conexões eram importantes para mim, e quando eu percebi, não foi da forma mais fácil, mais agradável, né?
aí como a gente fala às vezes, né? Nossa, que legal conectar pessoas e tudo mais. Então eu descobri que conexão era uma coisa muito importante também em uma das minhas experiências e tudo mais, dentro da empresa de forma geral, onde eu tive alguns desafios com essas questões, porque eu sempre achei que o fato de você conhecer as pessoas, que a conexão ali já lidava por si só, né? Mas eu assumi um projeto dentro de uma nova empresa do grupo em que não foi bem assim. Eu conhecia pessoas que me conheciam, mas fui lidar com pessoas que não me conheciam. E aí é que foi a parte divertida da história como um toda, porque eu tive um aprendizado muito gigante nessa empreitada aí, em que eu descobri que conexão era muito mais do que você ter contato com alguém, do que você ser conhecido por alguém ou conhecer alguém. E dentro dessas experiências, né, que eu fui tendo dentro da companhia, uma das coisas que eu sempre busquei foi a de autodesenvolvimento. Então, como me conectar com o outro se muitas vezes eu não me conectava comigo mesma? E nessa questão de autodesenvolvimento e tudo mais, do como se conectar com o outro, do como fazer a diferença em conexões de forma efetiva, eu comecei também a buscar coisas fora da organização, porque eu estava muito imersa dentro de um ambiente corporativo e ali acaba que a gente fica numa zona de conforto, né? Justamente por essa rede de relacionamento interna que a gente tem. E eu comecei a pensar naquele momento ali como que seria essas conexões fora da empresa. E dentro disso eu recebi um convite para participar de uma banca avaliativa e tudo mais. A partir dessa banca surgiu a oportunidade de orientar TCCs em áreas que eu tenho um domínio muito grande e eu gosto muito, né? Então, as áreas que normalmente eu oriento TCCs aí é dentro de comunicação, liderança ou experiência do cliente. Então, são áreas que eu amo de paixão. Então, para mim é muito gratificante falar desses 3 temas, então todos os TCCs estão muito voltados para essas áreas. E aí, nessa questão do TCC, foi muito nesse sentido. Sair um pouco do mundo corporativo e ir para um meio acadêmico, ir para uma questão fora da empresa, em outras situações. Então, tem aí a questão de mentorar pessoas nesse sentido também, a troca de conhecimento, a troca de experiências. E toda essa questão da comunicação, ela vai muito mais além para mim, porque a partir do momento que eu descobri que conectar pessoas era muito mais do que uma simples comunicação, eu comecei a conectar isso com coisas da minha vida pessoal, que são coisas que eu amo. Então, tem a questão de organização de festas, tem outras questões aí manuais que eu gosto bastante, que tudo está em volta de conexão, né? Porque a gente traz coisas diferentes aí para o ambiente que a gente está. E quando a gente traz esses elementos diferentes, né, sendo de uma estrutura muito corporativa e tudo mais, isso chama a atenção de outras pessoas, então a gente começa a fazer conexões que não necessariamente estão vinculadas ali ao meio corporativo ou ao meio acadêmico, mas por similaridades que se conectam. Então, de forma geral, eu trago muito essa questão da conexão como desenvolvimento também, porque acaba que as conexões, eu compartilho aquela expertise que eu tenho, mas em todas elas eu absorvo conhecimentos que eu não tenho e essas conexões se tornam uma troca muito interessante. Então, essa parte da conexão, para mim, ela tem um valor muito grande dentro de um contexto geral da minha vida pessoal e profissional, que é muito mais com relação a essa troca de experiências que acontece. Deixa eu aproveitar e comentar rapidamente que, para mim, a habilidade de se comunicar, obviamente, é uma habilidade extremamente importante, se comunicar de maneira eficiente, de ir até um pouco além, assim. Nós nos prepararmos para nos comunicarmos de maneira eficiente é um sinal de respeito. Respeito às pessoas que estão envolvidas com a gente, né? Só que, quando você fala de conexão, para mim é algo que talvez transcenda ainda além quando a gente fala da comunicação, porque a comunicação é uma ferramenta para que a gente possa se conectar. E aí você está trazendo que buscar
formas de se conectar para além do ecossistema corporativo tradicional, vamos dizer assim, para mim é muito rico, porque a gente acaba se conectando com outras realidades e outros instrumentos, eles acabam sendo necessários para que a gente possa se desenvolver. Então, às vezes, no meio corporativo, a gente vai lá, fica 10, 15, 20 anos num grupo, numa empresa, trabalhando com pessoas que têm talvez até os mesmos traços culturais, e a gente fica extremamente hábil em navegar nesses ecossistemas. E aí a gente pega e olha para o lado e conecta, por exemplo, com a área de educação, por exemplo, né? Como você estava falando ali de orientação em TCCs, a comunicação ela deve ser modulada de uma maneira diferente e que te propicia e que nos propicia a gente é que nem trocar o treino na academia. Ela fica um mês fazendo o mesmo treino, aí troca um pouquinho, até não bota tanta carga, já começa a doer diferente. E que a gente é um sinal que a gente está exercitando algumas coisas diferentes e tendo novos conhecimentos. E eu queria te perguntar, assim, é muito importante, obrigado por ter resgatado esse tema das conexões, dessas atividades que você atua. O que elas mais te enriqueceram, assim, do ponto de vista de autodesenvolvimento? O que elas te trouxeram de ganho para que você pudesse dizer assim, puxa, a Sheila, enquanto pessoa e enquanto profissional, é uma pessoa/profissional mais completa? Nossa, boa pergunta. Eu poderia dizer, Juliana, que essa questão, né, de todas as formas de conexão, das diferentes formas de conexão, vamos dizer assim, elas reforçam muito as coisas que eu acredito. Então, elas reforçam muito dos valores que eu trago comigo desde criança, que vem muito essa questão do respeito, a troca com o outro. Então, por mais que a gente tenha um currículo vasto, experiência fala muito mais do que qualquer curso, qualquer treinamento. E todas essas conexões, elas contribuíram com experiências para mim que são da vida, que a gente não aprende numa sala de aula, que a gente não aprende num curso. E isso sempre traz a reflexão daquela situação de eu realmente estou no caminho certo ou eu tenho que mudar a minha rota aqui de acordo com o que eu acredito. Então, todas essas conexões de formas diferentes, com pessoas diferentes, com ambientes diferentes, elas sempre trouxeram para mim essa questão do confirmar a rota, do confirmar aquilo que eu acredito, ou se eu preciso fazer algum ajuste ali no caminho porque não está muito alinhado com as coisas que eu acredito e que eu pratico, porque muito mais do que acreditar é efetivamente o praticar. E se tem uma coisa que para mim é muito importante e eu carrego muito dentro da minha vida de forma geral, pessoal ou profissional, é o carregar multidões pelo exemplo. Então, se eu acredito, se eu pratico e essas duas coisas estão alinhadas com o discurso, a gente consegue plantar uma sementinha diferente em cada situação, em cada dia. Então, o principal ponto nisso para mim é reforçar quem eu sou, o que eu acredito e se eu estou no caminho certo ou não. Então, é muito em volta disso, todas essas conexões para mim. Muito legal a tua reflexão, mas eu imagino quando a gente é de fato genuíno, a gente se conecta com pessoas que acreditam no que a gente acredita, né? As conexões, as interações, as amizades, as parcerias, elas navegam nesse acreditar no que a outra pessoa acredita, e quando isso passa por falar de valores, falar de crenças positivas que nós temos, torna muito mais genuína essa cola. E quando a gente fala de aprendizados, Sheila, eu acho que foi a base da minha pergunta anterior, né? O que fica de aprendizado? Eu tenho certeza que aquela pergunta, ela para mim, ela nunca sai de moda, né? O que a gente poderia dizer pra gente mesmo quando a gente estava lá no início e que pudesse ter ajudado? E eu ia te perguntar, ao longo dessa tua carreira, muito bacana, muito exitosa, se a Sheila pudesse encontrar a Sheila lá do início, o que você teria dito pra você mesma por lá? A primeira coisa que eu teria dito pra mim, e eu falo isso demais com o meu time, mas é uma das coisas que pra mim impacta bastante, é o invista em soft skills. Esse é o principal ponto, porque a gente tem aquela ideia de que os hard skills é que serão importantes. E hard skill a gente aprende
dentro de uma área nova, dentro de uma empresa nova. Nas minhas últimas contratações, eu nunca contratei ninguém pelo lindo currículo técnico que tinha. Eu contratei pela pessoa que se conectou comigo, pela pessoa que me trouxe uma genuinidade na fala, no que acreditava e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu falaria para mim há 30 anos atrás seria essa questão. Invista em soft skills, relacionamento, como se comunicar, como se conectar. Até porque eu era uma pessoa muito individualista lá atrás, né? Então, tem muito dessa questão aí. Então, a primeira coisa que efetivamente eu diria seria isso. Construa relacionamentos de valor. Então, seja colaborativo, mantenha a mente aberta para mudanças. Acho que quando a gente está começando, né, no meio corporativo, a gente tem muito essa questão, às vezes, do individualismo, de que mudança não é coisa boa, que foi o que a gente começou falando aqui no início, né? Porque no final das contas, a carreira, né, se a gente pensa na carreira da gente, ela é feita de técnica e atitude. Mas vai ser a nossa capacidade de aprender, de se conectar com diferentes pessoas e de se adaptar aos diferentes ambientes que iremos encontrar que vai nos levar mais longe. Então, essas seriam dicas que eu daria para mim há 30 anos atrás, com certeza. E muito legal, porque quando as pessoas estiverem assistindo esse episódio, elas podem estar lá no início, e elas podem estar no meio, elas podem estar, na minha opinião, eu digo até por mim, tá? A gente acaba colocando, às vezes, todas as nossas atenções no nosso ecossistema, nos nossos desafios e, eventualmente, não escuta da maneira que a gente tem que escutar as experiências dos outros. E eu acredito que em grupos onde a gente possa se conectar, possa trocar experiências, muitas vezes ali estão as respostas para desafios que a gente tem no nosso dia a dia. E claro que é irreal a gente voltar a 30 anos atrás e falar com a gente mesmo. Porém, a gente pode falar com alguém que já passou por isso. Exatamente. Então, isso é muito legal, né? E uma fala que eu gosto bastante também, Juliana, ela não é minha, tá? Mas ela é uma frase do Chico Xavier, mas que ela me inspira muito. E justamente conecta nessa parte que você falou agora. Eu nunca posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então, tudo vai da perspectiva que a gente estiver olhando, né? Então, acho que isso é uma das melhores coisas que a gente tem na vida, né? Ter oportunidade de fazer diferente a cada momento. Exatamente. E que vê que poderoso esse tipo de coisa, porque esse a cada momento é hoje. Às vezes a gente não precisa mudar até inclusive de empresa, a gente não precisa mudar de relacionamento, a gente não precisa fazer aquelas grandes mudanças na nossa carreira, né, ou na nossa vida, para que a gente possa começar diferente. E eu acredito, particularmente, a experiência pessoal, que muitas das mudanças que eu não fiz em função de insights, de conversas genuínas com pessoas que eu confiei, era, puxa, eu acredito que aqui ainda dá para tentar, puxa, olha por outro ângulo, puxa, será que não pode ser diferente? Ou, puxa, acho que isso depende mais de mim do que do outro, né? E aí a gente ter essa clareza que a gente pode recomeçar e escrever novamente um capítulo diferente, né, com aprendizados, com pessoas que querem o nosso bem, nos dando essas, não digo nem dicas, mas essas reflexões é muito importante. Eu queria destacar também que você falou sobre autoconhecimento. E para mim, autoconhecimento é que nem ir na academia. Claro, cada um tem a sua realidade. Tem gente que vai todos os dias há 10 anos. Tem gente que nunca foi. E tem gente que vai às vezes. Tem gente que quando vai quando tá chegando o verão. E eu acredito que, e não tá nada errado aqui, eu acho que cada um tem o seu timing das coisas. Mas eu acredito que autoconhecimento é algo que a gente se aproxima muitas vezes na vida e às vezes se distancia, porque também eu vejo que ficar num ambiente muito reflexivo, a gente perde algumas oportunidades de agir. A gente fica pensando e se autoconhecendo, legal, como é que eu me sinto quando acontece isso? Mas é bacana fazer esse balanceamento. Puxa, entendi como é que eu reajo quando isso acontece. Deixa eu colocar um pouco isso na prática e ver como eu lido no ongoing, vamos dizer assim, no dia a dia. E aí, para mim, o que fica, o que tu estava falando aqui, foi bem legal que tu falou, que é, puxa, como é que eu tô em que momento que eu estou, né? Será que eu estou, em alguns aspectos, precisando me autoconhecer, não como um monolito, mas em algum aspecto que eu gostaria de melhorar? Talvez sim.
E aí eu acredito que isso pode despertar nas pessoas que estão ouvindo o nosso episódio, que não se trata de um autoconhecimento em revisar toda a sua vida, e sim um autoconhecimento puxa, tem um momento, tem alguma circunstância que eu ainda acredito que eu não estou indo muito bem. Então, mas por que eu não estou indo muito bem? E às vezes a resposta ou a melhor coisa não é só ficar refletindo, é buscar pessoas com quem a gente confia, que muitas vezes podem estar num papel de um mentor ou de uma mentora, mas uma pessoa de confiança para a gente conversar, e pode ser naturalmente a partir das nossas conexões. Então isso para mim ficou bem latente no teu discurso e despertou em mim, te agradeço. Aí uma reflexão ao longo do nosso episódio. Muito obrigado. E, por fim, eu queria além de te agradecer, Sheila, por esse episódio tão rico, eu espero que ele tenha ajudado bastante gente e que vai ajudar bastante gente. Eu queria te perguntar como é que foi a tua experiência durante essa conversa que a gente teve. Se quiser encerrar, tá deixando aí um recado para quem está começando, né? Para quem está no momento, como você comentou, se quiser compilar aqui numa finalização, fica super à vontade, escolher as melhores palavras. Eu sei que tem bastante coisa que a gente conversou, mas eu queria te dar a oportunidade de a gente ir encerrando o nosso capítulo com uma mensagem tua, né? Principalmente com quem está ali no início, quem está começando e podendo te ouvir agora. Primeiramente, eu queria, agradecer a oportunidade. Foi muito interessante, poder compartilhar um pouco aí das minhas experiências com vocês, dos perrengues aí que a gente passa durante a trajetória profissional. Durante todos os momentos da minha trajetória profissional e da minha vida pessoal, e eu falo que principalmente depois da pandemia, cada vez mais ficou muito claro, acho que para todo mundo, que não temos como separar as pessoas, o profissional do pessoal, porque acho que antes da pandemia a gente ainda tinha uma persona dentro da empresa e uma persona fora da empresa, a gente tentava dividir os dois mundos de alguma forma. E a pandemia trouxe muito para a gente que somos únicos, que precisamos administrar da melhor forma todos os mundos que vivemos, Mas precisamos tirar o melhor aí de equilíbrio do mundo profissional como do mundo pessoal. E dentro dessa lógica como um todo, eu trago muito essa questão do refletir sobre momentos que você está passando, porque dentro do que a gente conversou, a gente não consegue estar bem o tempo inteiro. A gente não consegue estar estável o tempo inteiro, seja na mesma empresa. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Não tem essa lógica, não tem certo e errado, Então, são momentos distintos, são momentos que a gente vai encarar, cada pessoa vai encarar de uma forma diferente e vai tentar lidar com aquilo ali da forma que melhor lhe adeque. Mas eu trago sempre para mim e para as pessoas que trabalham comigo ou que têm essa conexão comigo, seja na mentoria, seja nos TCCs e tudo mais, de que uma das coisas que a gente precisa estar sempre fazendo é olhar para a gente mesmo e tentar ser um pouquinho melhor a cada dia. Porque a gente é humano, a gente erra, a gente não é perfeito e às vezes a gente quer que o outro mude para se adaptar ao nosso mundo. Mas será que é o outro que tem que mudar mesmo? Será que não é a gente que tem que analisar, entender os tempos e movimentos que são diferentes de cada pessoa? E isso que é o bacana da vida, porque se fosse todo mundo igual, já pensou que coisa chata que seria. Então acho que essa parte de sermos diferentes é o muito legal. E efetivamente, começar a observar essas pequenas questões para parar ali naquele momento e falar assim, nossa, nesse ponto aqui eu preciso trabalhar melhor com esse mentorado ou com esse colaborador, ou não, olha, nesse ponto aqui eu realmente estou com uma resistência muito grande, então eu preciso tentar trabalhar da melhor forma. Então, acho que, resumindo, de forma geral, é muito mais essa questão de ter um olhar diferente para cada situação e tentar lidar com ela da melhor maneira possível, porque não tem receita de bolo, não tem varinha mágica, é a vida real, e a vida real ela é cheia de altos e baixos, e a gente tem sempre que tirar o melhor que a gente conseguir aí de tudo isso e carregar com a gente as lições aprendidas. Eu acho que a cada erro que a gente comete ou a cada situação que a gente não fica tão feliz com ela, seja em comportamento, seja em reação, ela serve para que a gente possa refletir e ver o que eu vou fazer diferente da próxima vez, ou como que aquela situação não vai me impactar da mesma forma da próxima vez.
né? Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: o que vai acontecer ao meu redor eu não tenho domínio sobre, mas o como eu vou reagir a cada situação que está à minha volta depende muito mais de mim do que dos outros. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu trago para a vida de forma geral, seja na vida profissional, dentro de todos os desafios que a gente tem, seja na vida pessoal, com a família, com filhos e tudo mais. Então, acho que eu trago muito isso de olhares pontuais. Vamos ter momentos diferentes e para cada momento, com certeza, é uma solução, uma atitude diferente. Muito rico, Sheila. É muito legal te ouvir. Aqui, esse programa, esse capítulo aqui na NT Consult, ele é muito legal porque a gente sempre aprende. Então, eu queria te agradecer, antes de mais nada, pela tua participação no convite. Foi uma honra te ter aqui e eu espero genuinamente que as pessoas, assim que assistirem esse episódio, elas possam se sentirem um pouco melhores em lidar com algumas situações que muitas vezes a gente até ouve muitas dessas frases que a gente mesmo falou aqui, mas quando ela se repete num contexto diferente, mudando a fonte, o canal e o momento que ela está, ela pode ter benefícios além destes que ela já teve em algum outro momento. E por fim aqui, se você tem alguém que você gostaria de indicar para participar do nosso próximo episódio, porque a gente acredita que compartilhando esse tipo de conteúdo, a gente pode sim fazer um ecossistema, né, e um ambiente muito melhor, tanto do ambiente corporativo, quanto na nossa vida geral, ou até mesmo na tua provocação que a gente é uníssono, não existe, é verdade, depois da pandemia a gente está falando muitas vezes de casa, falando muitas vezes do escritório, o escritório já está em casa, muitas vezes a gente consegue se acomodar alguns afazeres da vida pessoal, eventualmente, no meio do dia. Então, eu queria te perguntar se você tem alguém que você gostaria de indicar para a gente participar, né, do nosso próximo episódio. Eu queria indicar a Ana Mangabeiras. A Ana Mangabeiras, ela foi minha HRBP e assim, né, tem 8 anos que eu conheço a Ana Mangabeiras e ela é uma pessoa que me inspira pela trajetória dela, porque ela é mais nova que eu e ela tem uma trajetória fantástica, mas ela tem uma habilidade de entender cenários que ninguém entende, que para mim são formidáveis. E eu sempre foi um dos desafios que eu tive, porque eu tenho, né, vim de uma área sempre muito operativa e tudo mais, com realidades de vida muito diferentes. E quando a Ana veio trabalhar comigo como HRBP, em um mês que ela estava na empresa, parecia que ela estava comigo já na área a vida inteira, já conhecia tudo. Ela literalmente se conectou com todo esse cenário que a gente tinha, que era um cenário bem complexo. E ela é a pessoa que traz clareza em momentos de confusão. Para mim, ela é um ser iluminado. Queremos conversar com pessoas assim. Muito bom, anotei aqui, com certeza o pessoal vai entrar em contato com a Ana. E nada mais genuíno do que a gente convidar pessoas que têm uma outra realidade, uma outra perspectiva, que enxergam a partir de outro ângulo, porque eu acredito que é aí que a gente consegue enriquecer as nossas posições. Sheila, o papo foi maravilhoso. Eu queria te agradecer mais uma vez por compartilhar, eu tenho certeza, só um pedacinho da tua trajetória conosco, que já foi de grande valor. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão se identificar, como eu falei, com a tua trajetória, com a tua força de vontade de olhar também para as oportunidades que estão ao redor da vida corporativa tradicional, e eu imagino que isso vai ser muito valioso para muitas pessoas. Todos os aprendizados, para mim foi pelo menos, tá? E eu queria ofertar esse episódio para todas as pessoas que vão se beneficiar dele. Então, em nome da NT Consult, muito obrigado mais uma vez. E aqui fica somente o primeiro passo dessa conexão, como a gente mesmo falou, e tudo que tu precisares da NT Consult, de nós, fica super à vontade, nos dê um toque, a gente vai estar a ordem aqui para poder te ajudar. Ótimo, Juliano. Muito obrigada também pelo convite, pela oportunidade. Para mim também foi uma experiência incrível. Como eu falo, né, em todas as conexões a gente tem sempre coisas novas que a gente carrega com a gente, né? Então a gente vai aumentando ali a nossa bagagem de conhecimento de forma geral. Então, novamente aí agradecer pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Juliano. Tchau, tchau.
IT Consult. Great people coding the future.